Salve, salve família vascaína! Tô na área para mais um vídeo de pós-jogo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Júnior. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, que isso ajuda a gente a divulgar nosso vídeo na plataforma do YouTube. Ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso ajuda bastante também. Estamos aqui para mais um vídeo pós-jogo. Terminou Vasco 4, Boa Vista 1 pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Mais um jogo que o Vasco faz, mais um jogo bom, né, que o Vasco faz na temporada, um jogo tranquilo, apesar do gol tomado, né, e de algumas situações que vem se repetindo, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas independentemente do gol tomado, que foi mais uma falha individual, um passe errado do Jair ali, no geral o Vasco fez mais um bom jogo na temporada, com muitas variedades nas construções de jogadas, veio evoluindo aí desde o início da temporada nos Estados Unidos, né? A gente chegou a comentar aqui que faltava movimentação ainda, que vinha com os mesmos problemas do time da Série B, com a falta de movimentação no terço final, na intermediária do adversário. Isso foi se ajustando ao longo do tempo, está melhorando. Alex Teixeira cresceu de produção, apesar de que a movimentação dele ainda é no sentido, não era aquela movimentação do meia clássico, né, que joga entre linhas do adversário. Ele é um jogador que ataca mais a área, assim como o Jair está atacando mais a área para pressionar a segunda linha do adversário. Isso, na minha visão, tem pontos positivos e pontos negativos. O ponto positivo é que você pressiona a segunda linha do adversário e, consequentemente, você tem mais jogadores dentro da área. O ponto negativo é que na transição defensiva do Vasco, principalmente quando você joga contra adversários, né, que se fecham bastante, que marcam em bloco baixo, como foi o caso do Boa Vista hoje, né, com a segunda linha, com 5 jogadores jogando no esquema, para facilitar o entendimento, num esquema 5-4-1, ou seja, um adversário que marcou um bloco muito baixo. Quando isso acontece, o time vai ficar girando bola de um lado para o outro, que nem o Vasco vem fazendo, buscando aproximações, que nem o Vasco vem fazendo normalmente, né, triangulações e tal, até que sai numa jogada de linha de fundo, cruzamento. E quando esse cruzamento não é aproveitado, ou então quando acontece uma roubada de bola, o adversário sai em velocidade por dentro, é aí que complica, porque fica só a segunda linha do Vasco, primeira linha o goleiro, a segunda linha os 4 defensores. E o primeiro o volante, né, que às vezes, em certas situações de jogo, por exemplo, como o Vasco pressionou bastante o Boa Vista a ponto de colocar o Boa Vista praticamente dentro da sua grande área, os 2 zagueiros do Vasco estavam, em certos momentos, construindo, né, quase que na intermediária do adversário, girando essa bola, ou tentando um passe em profundidade para quebrar a linha, um passe longo rápido, né? E nessa situação, quando você tem muito jogador pressionando a linha do adversário, numa roubada de bola, numa saída em velocidade por dentro, você tem que ter uma transição defensiva rápida para impedir com que o adversário fique em superioridade numérica perante a sua segunda linha lá, que são os 4 defensores, ou em igualdade numérica. E isso vem acontecendo constantemente ao longo dos jogos. É um ponto negativo que eu destaco, que a gente precisa analisar com mais calma isso aí, né? Precisa ficar atento a isso, ver se isso vai se corrigindo. É um problema que vem se repetindo, né? Assim como a bola aérea defensiva, né? A bola aérea defensiva ainda deixa um pouco apreensiva, apesar que a gente vem ganhando a maioria das bolas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, né, ainda tem uma falha de posicionamento. Não é à toa que o Boa Vista teve algumas oportunidades hoje em bola aérea, principalmente. Eu acho que no final do jogo o rapaz perdeu uma bola na cara do goleiro, né? Isso aí requer um pouquinho de atenção também, são os pontos negativos que eu destaco aí. Claro que isso passa pela característica, por exemplo, do Jair também, que é um jogador que avança muito, né? E precisa ser ajustado. O meio ali vai ser esse, Jair, Alex Teixeira e Rodrigo? Acredito que não. A gente tem agora, por exemplo, a volta do Andrei Santos, né, que provavelmente vai ser titular ali no lugar do Rodrigo, jogando como primeiro volante. Já visto que ele já jogou nessa função. Tem a questão da volta do Marlon Gomes. Como é que o Marlon Gomes vai voltar? Estava bem demais também. Como é que vai ser a situação? Né? Tem que ver, vai jogar Jair, Marlon Gomes e Andrei Santos e deslocar o Alex Teixeira
para a ponta esquerda, que é a real posição dele, ou vai manter o Alex Teixeira com o Jair e o Andrei, e, por exemplo, você pode deslocar o Gabriel Peck da esquerda, da direita para a esquerda, jogar na ponta esquerda e botar o Marlon Gomes aberto por lá, que ele já fez essa função, inclusive no ano passado na Série B já jogou assim. Então, existem diversas situações que dá opções para o treinador. Aí é a decisão dele, mas essa situação precisa ser revista, porque enquanto a gente pega times mais frágeis tecnicamente, tudo bem, você em certos momentos você fica em igualdade numérica ou até em inferioridade numérica, mas na qualidade técnica você consegue travar o contra-ataque. E quando chegar o brasileiro da Série A, quando você pegar jogadores, times tecnicamente, né, iguais ou até superiores ao Vasco, né, com jogadores melhores qualificados, e acontecer esse tipo de situação, né? Então a gente precisa ver isso aí. Os pontos positivos, eles vêm se repetindo ao longo das partidas, né? Muitas variedades, né, na criação de jogada, inversão de posição dos laterais com os pontas, né? O Pedro Raul está saindo mais da área, buscando jogar no espaço vazio entre linhas, né, para poder facilitar na construção de jogadas. Isso facilita principalmente porque você coloca a dúvida na segunda linha do adversário, nos zagueiros. O que o zagueiro vai fazer? Ele vai sair lá para poder marcar o jogador lá na intermediária. Se ele sair, ele deixa espaço atrás dele. Para quem? Por exemplo, para infiltração de outro jogador do Vasco. Quem? Jair, por exemplo, que gosta de fazer essas infiltrações, né? Então, essa movimentação do Pedro Raul está ajudando. Da mesma forma, o Alex Teixeira, que ele não é aquele meia clássico, então ele não é aquele meia que se movimenta de forma paralela. Ele toca na bola, mas corre para a área. Acho que isso deve ser uma orientação do próprio treinador. Mas essas construções de jogadas, tanto pela esquerda quanto pela direita, são pontos positivos que a gente, no ano passado, nem sonhava em ter, não tinha isso aí, né? Muito passa pela característica dos jogadores, principalmente os laterais, que dificilmente avançavam. O Edmar até avançava um pouquinho, mas o Gabriel Dias muito menos, né? Enfim, mas a qualidade técnica também era muito inferior, né, ao time atual, né? Existe uma diferença grande, pelo menos nesse início aí, pelo futebol que está sendo apresentado, a qualidade técnica mudou radicalmente. Então, esses pontos vêm se repetindo ao longo do tempo. Outro ponto positivo, a regularidade do time, né? O time vem demonstrando mesmo o futebol, não é aquela oscilação, tipo de primeiro tempo faz um tempo bom, no segundo tempo cai de produção, ou então no primeiro tempo muito ruim, no segundo tempo cai de produção. Está sempre mantendo uma regularidade. Isso é importante principalmente para o Campeonato Brasileiro da Série A. Claro que, tecnicamente falando, o Carioca não é muito parâmetro, né? Mas existem outras variáveis que tornam o Carioca parâmetro, sim, como por exemplo, né, você dar ritmo de jogo aos jogadores, você montar, né, testar, fazer variações no seu modelo de jogo, né? Então o Carioca é importante por causa disso também, além de outras variáveis, como é importante para a criançada, para zoar os amiguinhos na escola, né? Ganhar título regional é importante justamente para você reforçar esse elo da nova geração com o clube, né? Para não ficar vendo o rival ganhando sempre, né? E as crianças zoando as crianças vascaínas. Então existe uma série de variáveis que são importantes, né, para o Campeonato Carioca, apesar de que muitos acham, né, costumam desmerecer o Campeonato Carioca. Eu penso de uma forma diferente. Então o Vasco, mesmo com a fragilidade técnica do campeonato, vem mantendo uma regularidade, coisa que nos últimos anos, por exemplo, o Vasco não conseguia fazer. Então o Vasco vem mantendo a regularidade, isso é um ponto importante. Um ponto que eu detectei também hoje, né, que inclusive saiu o gol, se eu não me engano, o segundo gol, que foi uma construção de jogadas por dentro. O Vasco estava optando muito, né, por construções de jogadas pelas pontas. Em certos momentos é normal, né? Por quê? Porque você pega os adversários que marcam em bloco baixo, você, com o meio congestionado, a opção é jogar pela ponta. O Vasco vinha fazendo isso, mas você sentia falta dessa questão também, né? Eu fiz essa observação algumas vezes, de construção de jogadas por dentro. E o Vasco fez um gol hoje, numa construção de jogada por dentro. Alex Teixeira, uma tabela com Pedro Raul fez o pivô, ele colocou na frente para Alex Teixeira conseguiu fazer o gol. Enfim, são diversos pontos positivos que vem se repetindo ao longo do tempo, e isso vem animando a torcida. Claro que eu não vi os clássicos contra o Fluminense, contra o Botafogo, então não dá para falar.
Próxima rodada é o clássico contra o Flamengo, um time totalmente diferente, né? Um elenco tecnicamente superior ao Vasco, e vamos ver como vai ser o comportamento do Vasco nesse jogo contra o Flamengo. Se vai esperar mais um pouco, se vai pressionar lá na frente. Estou falando isso porque não vi os outros clássicos. Vi os melhores momentos, vi que o Vasco mantendo uma regularidade nos melhores momentos, tanto do Vasco Fluminense quanto do Vasco e Botafogo. O Vasco Fluminense perdeu muitas oportunidades e a bola pune, né? E no Vasco Botafogo, o Vasco manteve a regularidade, foi facilitado, claro, com as expulsões do Botafogo, mas nós não temos nada a ver com isso. O Vasco fez o seu papel, ganhou o clássico, e vamos ver contra o Flamengo agora que vai ser um teste de ferro aí para ver ratificar a qualidade desse elenco. O primeiro teste de ferro aí. Claro que já tivemos outros clássicos, mas eu considero esse, né, um clássico contra o Flamengo, um time que é favorito ao título brasileiro e de outras competições também, né, e vai ser um teste de ferro aí. Outra coisa que eu gostei também foi do comportamento do time logo após que tomou o gol, né? Tomou em outros elencos montados, o Vasco, por exemplo, no ano passado mesmo, quando o Vasco tomava ou fazia um gol, recuava, dava posse de bola para o adversário, e o adversário ficava trocando passe e se incomodava bastante a torcida, né? Quando tomava o gol, sentia, e eu não percebi isso, tá? Não percebi isso. O Vasco continuou propondo o jogo, continuou fazendo o seu jogo, tomou o gol, né? Vem aquele leve momento de estabilidade emocional do próprio torcedor, tomamos o gol e agora como é que vai ser? Mas não, o time manteve ali a sua linha de performance, né? Claro que vem uma diferença, uma instabilidade fruto das substituições, né? Tem a diferença de qualidade técnica do jogador que sai para o jogador que entra, mas no geral, né, não foi aquela coisa que para causar temor, né, nos torcedores. Pelo menos ainda não. Vamos ver daqui para frente, né? Falar rapidinho para vocês aqui a tabela do campeonato. Tá o Flamengo, tô olhando na tela aqui, tá? Tá o Flamengo com 23 pontos, 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 18 gols a favor, 3 contra. Segundo colocado o Fluminense com 19 pontos, né? 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 13 gols a favor, 3 contra. E na terceira colocação, com essa vitória, né, o Vasco sai de 14 pontos, vai para 17 pontos, fica na terceira colocação com 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 17 gols a favor, né? O segundo melhor ataque do campeonato, primeiro é o Volta Redonda do Flamengo com 18, e 6 gols contra. Do G4 é o terceiro aí, o Flamengo Fluminense tomou 3 gols, né? O Volta Redonda tomou 12 e o Vasco tomou 6. E na quarta colocação, o Volta Redonda com 16 pontos, jogando o Botafogo aí para fora, né? No critério de saldo de gols, se eu não me engano, né? Estou vendo aqui, tá com 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 18 gols a favor, 12 contra, 6 de saldo, né? E então tá empatado ali, tá empatado, mas eu acho que o Volta Redonda fez mais gols, por isso que está no G4. Próxima rodada importante, que dependendo da situação, né, do resultado no clássico, o Vasco pode até sair do G4, porque o Vasco joga o clássico contra o Flamengo, o Botafogo pega o Resende é o penúltimo colocado, então não é a partida tão difícil assim para o Botafogo, apesar que estão rateando, né? E o Volta Redonda pega o Madureira no Conselheiro Galvão às 3h30 da tarde. Então a gente precisa ficar de olho. Se o Volta Redonda ganhar, o Botafogo ganhar, o Vasco, por exemplo, empatar, o Vasco sai do G4 de novo e vai para a última rodada, né? Que tem o Fla-Flu, o Vasco jogando contra o Bangu, o Botafogo contra a Portuguesa da Ilha e o Volta Redonda contra o Boa Vista, que jogou contra a gente hoje lá em Bacaxá. Ou seja, se o Vasco chegar na última rodada fora do G4, aí vai precisar de uma combinação de resultados, aí torcer contra o Volta Redonda contra o Botafogo. Isso aí, fruto de resultados negativos lá no início do campeonato, né? Que teve aquela separação de time A e time B, um foi para a Flórida, o outro ficou no Brasil, e não perdemos pontos importantes para times pequenos, e aí o preço, né? Existe um preço a ser pago. Mas vamos ver no que vai dar, né? Resultado importante, claro que deixa a torcida bastante confiante para o Vasco e Flamengo, né? É um clássico que, assim, que a gente precisa vencer. Nos últimos 10 jogos, o Flamengo ganhou 8, empatou 1, que foi aquele 4x4 2019, e perdeu 1, aquele que teve o gol do Morato. Então, assim, é um retrospecto que incomoda muito. Claro que a diferença técnica dos outros times era muito grande do Flamengo para os outros times do Vasco, dessas 10 últimas partidas. Agora eu acredito que essa diferença técnica diminuiu de forma considerável. O Vasco vai incomodar o Flamengo e, dependendo da situação, aí pode até jogar
melhor do que o Flamengo. A gente torce por isso, porque o Vasco jogue melhor que o Flamengo e, claro, vença o Clássico, porque aí dá uma confiança ainda mais, tanto para o elenco, quanto para a própria torcida, que está há muito tempo aí de sofrimento extremo. Vamos em frente, vamos ver no que vai dar. E é isso aí, esse foi o nosso pós-jogo de hoje. Se você gostou, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!